espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Obrigado por estarem sempre aqui comigo, ouvindo essa palavra que cura, liberta, transforma, nos edifica, nos fortalece todos os dias da nossa vida. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e também, se você puder, indicar para outras pessoas. Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 19, e eu confesso que demorei para conseguir concentrar tanto ensinamento que tem nesse capítulo. Trazer para vocês de uma maneira bem simples o que parece que são muitas histórias de muitas pessoas e a reação dessas pessoas quando elas são obrigadas a reconhecer quem é o verdadeiro rei de todos. Aleluia! Aqui conta que então Davi tinha vencido a batalha contra seu filho Absalão, mas a um preço muito alto. Então, um capítulo triste, porque vai contar que o rei Davi, na verdade, ele estava entre a alegria de ter conquistado o reino e a tristeza de ter perdido seu filho Absalão. Joabe é informado de que o rei estava chorando muito por causa de Absalão. A alegria do rei por ter conquistado o reino foi substituída pela tristeza de perder o seu filho. E não é assim também quando Deus conquistou para nós o reino dele, para dentro do nosso coração, para conquistar esse reino para nós, ele teve que dar o seu único filho. Eu imagino que o Senhor chorou muito, assim como Davi. É claro que nós não vamos comparar as atitudes de Absalão, que tomou o reino à força do pai e de uma maneira indigna, de uma maneira traiçoeira, e Jesus, que conquistou o reino para nós, mas fazendo a vontade do Pai. Isso não elimina a dor do Pai. Concordam? Amém. Então o povo adentrou a cidade como pessoas envergonhadas, porque vencer custou a vida do filho de Davi. Davi negligenciou a formação do caráter do seu filho, o mesmo que nós vimos acontecer com os filhos de Eli, que foram punidos porque não conseguiram criar seus filhos com o caráter segundo o coração do Senhor. O mesmo aconteceu com o filho de Davi. Ele também não conseguiu passar para os seus filhos verdadeiramente vamos dizer assim, uma honraria, uma maneira honrada de servir ao seu pai, de honrar o seu pai. A palavra de Deus fala: honra seu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias nessa terra. Não foi o que Absalão fez, por isso ele acabou morto na batalha. Joabe repreende Davi, porque ele disse assim: parece que você preferia que todos nós tivéssemos morridos, nós que lutamos por você. Será que você preferia que todos nós tivéssemos morrido e o seu filho não? O seu filho que te traiu, você preferia isso? Então a situação era difícil de Davi, porque ele estava entre a situação de um pai que ama seu filho, que chora a morte do seu filho, o que é muito natural, e agradar aqueles que tinham lutado por ele, ser grato àqueles que, demonstrar essa gratidão àqueles que tinham lutado por Davi. Então, ser líder não é uma coisa fácil. Quando você pede liderança para a sua vida, pense bem no que você está pedindo. Você tem que estar sempre tomando decisões muito difíceis entre o seu próprio sentimento, entre as suas próprias dores e curar a doença e as dores do seu povo, daqueles que você lidera. Você, como líder, tem que estar sempre bem, aparentemente mostrando que está bem, quando na verdade por dentro, e nós vemos isso com muitos líderes, nós estamos destruídos por dentro. E isso é muito difícil. Então, quando soube que o reino estava dividido, ele mandou 2 mensageiros, ele mandou 2 sacerdotes, chamados Zadok e Abiatar. Ele diz: por que vocês não me ajudam a voltar ao trono? Vai lá, conversa com os benjamitas, com o povo de Israel, porque estava começando a haver essa guerra entre Israel e Judá, que vai acabar dividindo o reino, como nós já sabemos, né? E o Abasa, que era o capitão do outro reino, ele manda dizer que se ele se juntasse a eles, ele seria o capitão no lugar de Joabe. Veja bem que ele já estava fazendo conciliações para que pudesse unir os 2 reinos.
porque eles estavam divididos. É verdade? Os soldados restantes de Absalão estavam num dilema. O seu rei estava morto e por que então eles não traziam o rei de volta? O Davi, no caso. Veja bem, eles eram fiéis a Absalão. De repente, eles descobrem que o verdadeiro rei tinha que ser Davi, porque o rei deles tinha morrido. Davi, então, pede a Zadok e a Abiatar que convença o povo a aceitá-lo, aceitar a sua liderança. Eles vão ser bem-sucedidos nessa tarefa. Segundo Samuel 19,14 diz que a palavra de Davi conquistou lealdade unânime de todos de Judá. E esses disseram para voltar e o encontraram em Gilgal para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Eles não só quiseram ajudar, como foram até o Jordão para ajudar todos a atravessarem o Rio Jordão. Aqui nós vamos começar a ver as diferentes reações daquele que queriam de volta estar do lado do rei. Porque na hora que o reino ficou dividido, que Absalão tomou o reino, alguns tomaram partido de Absalão e outros continuaram ao lado de Davi. E agora Davi volta vitorioso. Por quê? Porque aquele que Deus escolhe como líder vai ser o líder. Não adianta querer tirar o reino daquele que Deus estabeleceu para reinar. Então, o primeiro foi Simei. Vocês lembram do Simei? Aquele que foi correndo atrás do Davi, jogando pedra, ofendendo, xingando Davi, falando mal do Davi. Lembram desse Simei? Pois é, ele foi pedir misericórdia. Não só ele, mas 1000 benjamitas também junto com ele e Zilba. Zilba, aquele que ficou cuidando do Mefibosete, que era o filho do Jonatas, que tinha problema nos pés, lembra que era manco dos pés. Abissai, o filho de Zeruia, disse que ele deveria ser morto. Falou, mata esse cara. Ele ficou te xingando quando você passava pelas montanhas, quando você passava ali pelo monte. Ele ficou atirando pedras em você e você vai desculpá-lo, vai ter misericórdia? Assim não é o Senhor? Mesmo que você tenha ofendido o Senhor, tacado pedras na cruz, falado mal do Senhor a vida toda, quando você decide estar ao lado do verdadeiro rei, ele vai te acolher. E é o que nós vamos ver que Davi fez. Ele disse assim para pro Abissai, que é o que queria que condenasse, que não deixasse. Ele falou, hoje ninguém mais morre em Israel. Chega, ninguém mais vai morrer aqui, vamos deixar para lá. A gente vai ver que ele não perdoou muito o Zeruia não, mas isso é conversa para depois. Zadok e Abiatar foram bem-sucedidos, não é verdade? Na sua missão de trazer o rei de volta, de unificar o reino de Israel. Agora a reação do Mefibosete. O Mefibosete vai também ao encontro do rei se justificar, porque o rei queria saber por que ele não tinha ido com ele à batalha. E ele falou, olha, como eu sou manco das duas pernas, eu pedi para o meu servo para ele arrumar o jumento para mim, mas ele não fez isso, ele não preparou o jumento, então eu não pude ir junto. E ele conta para o rei que o Zilba tinha mentido para o rei, dizendo que ele disse que o Mefibosete não quis ir, o que não era verdade. A gente nunca vai saber quem é que estava mentindo, se o Mefibosete que mentiu, se o Zilba que mentiu, mas a verdade é que não importa saber a verdade, porque Davi naquele momento da vida dele, ele só queria paz, ele queria a pacificação do reino, ele queria unir a todos, os que eram contra, os que eram a favor, os que mentiram, os que jacaram pedra, ele queria unificar o reino, e por isso ele decide perdoar ambos, tanto o Mefibosete quanto o Zilba. Inclusive o Mefibosete falou, dá para ele minhas terras, não precisa nem passar para mim, pode passar para ele mesmo. Enfim, foi assim que o rei decidiu, como sempre o Senhor decidindo pelo perdão. Depois tem a história do Barzilai. Barzilai, em 2 Samuel 19:31, foi aquele que sustentou o rei e seu exército lá em Manaim, porque ele era um homem rico, mas ele era muito idoso. Então o rei oferece para ele passar o resto dos dias dele em Jerusalém. Falou, vem passar o resto dos seus dias comigo. E ele fala, Senhor, eu já sou muito idoso, eu não tenho mais gosto nas coisas, eu não enxergo direito, eu não ouço direito. Então, para mim, eu prefiro passar o resto dos meus dias do lado aqui da minha família, eu vou morrer aqui mesmo. Mas eu vou pedir um favor, eu vou pedir que o Senhor leve o meu servo para ser honrado, o meu servo chamado Quimã. Leva ele, honra ele. Olha que pessoa maravilhosa. Ele
em vez de colher os frutos para ele mesmo, ele pegou aqueles frutos de que ele tinha ajudado o rei, e quando o rei oferece favores a ele, ele oferece ao outro. Não é assim que nós devemos ser? Passar aquilo que o Senhor tem para nós, porque ele tem muito, a gente pode dividir com outras pessoas, a gente pode dividir essa palavra com outras pessoas, a gente pode dividir a bênção do Senhor com outras pessoas, e não levar só para nós, ficar acumulando tesouros aqui nessa terra, tesouros de bênçãos espirituais mesmo. Não estou falando só das bênçãos materiais que o Senhor tem para nos dar, mas de toda sorte de bênçãos. Essa história para mim é muito bonita. Os israelitas ficaram chateados. Por quê? Porque o Davi era um deles, era de Judá. E eles continuavam desunidos e queriam ser os primeiros a receber o rei de volta. Os judeus falavam assim, não, Davi é de Judá, nós é que queremos ele de volta. E esse problema vai se agravar muito, porque nós vamos ver que o reino entre Israel e Judá vai ficar dividido entre os judeus e os israelitas. E até hoje não é assim, gente. Nós não temos igrejas que não, nós que estamos certos e vocês estão errados. Não, eu defendo isso, você defende aquilo. Nós temos que nos unir no nome que nos une, que é o nome de Jesus, que é o único nome que importa. É a salvação e a vida eterna. As questões pequenas de interpretação, exceto o que tira Jesus do reino dele, o resto são detalhes. E as igrejas têm que se unir, os irmãos têm que estar unidos no mesmo pensamento e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Essa é a nossa união, é isso que deve nos unir e nada pode nos dividir. E o que estava acontecendo aqui? Hoje também tem gente dividida com relação a Jesus, que hoje, outro dia ele estava na igreja, e hoje ele está lá sentado na mesa do bar com as pessoas desse mundo, bebendo, fumando, se prostituindo, se deitando com mulheres, com homens. Gente, é muito perigoso. Você tem que estar unido, unha e carne, com Deus, com o Senhor. É osso com osso que nós temos que estar. E também, então, as diferentes atitudes que a gente vê aqui nesse capítulo servem para você, para ter um espelho para você. Qual vai ser a sua atitude? Vai ser a de Joabe, que vai lá para criticar e que não compreende o dia da dor e do seu filho? Você vai ter a de Zadok e Abiatar, que foram os sacerdotes que conseguem convencer Israel a se juntar a eles, porque um reino dividido não prospera. Você vai ter a atitude de Simei, que foi arrependido depois de ter atirado pedras no rei e é obrigado a reconhecer que ele é o verdadeiro rei em quem ele atirou pedras. A atitude dele é uma das piores, do Simei. A de Mefibosete, que vai se justificar dizendo que a culpa era do Ziba, que não preparou o jumento, ou a do Mefibosete, a que usou aquele momento de fraqueza do rei para pegar posses, para tomar terras que eram, na verdade, do Mefibosete, e o Ziba foi lá, enganou e acabou ficando para ele. Esse Ziba também, ele tem aqui algumas qualidades que a gente não deve imitar. Ele aproveita a fraqueza do momento de fraqueza do rei, vai lá, conta a história que o Mefibosete, que ele que tinha que ter as terras, que o Mefibosete não quis se unir ao rei, e assim ele vai conseguir tomar a força, uma coisa que não era dele por direito. Não vamos julgar ninguém, mas a atitude dele não foi a mais legal. A de Barzilai. A Barzilai sustentou o rei. Esse é uma boa atitude para você imitar. Ele sustentou o rei, ou seja, ele nunca negou alimento para o rei, ele continuou alimentando os soldados do rei, continuou alimentando o povo que estava lá na guerra, e quando foi para ele receber os benefícios disso, ele passou para o Quimã, o seu servo. Israel, que reivindicava para si os reinos divididos sobre o rei de Judá, que entendia que o rei era só deles, quando na verdade o reino era um só, mas eles estavam ali reivindicando o direito sobre o rei. Não, ele é nosso, como os judeus hoje até falam, né? Não, o rei de Israel é nosso. E o rei de Israel é de quem o assumir, é de quem o desejar, é de quem o amar, é de quem o honrar, é de quem o respeitar, porque o Senhor não está limitado a um povo. Ele começou a se mostrar nesse povo porque ele iria ser ali, vir dessa geração de Davi, mas isso não significa que ele não possa ser de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos.
E eles, até hoje, eles reivindicam que o rei de Israel é só deles. É de Israel, não é seu, não. Então, essa divisão precisa acabar, porque o nosso rei é grande demais para estar restrito a um único povo. Tem tantos ensinamentos nesse capítulo que demorei muito para resumir. Eu fiquei 2 dias sem gravar, para vocês terem uma ideia. Tem dia que eu gravo 2 capítulos. E esse capítulo eu fiquei tão intrigada que eu demorei 2 dias para ter coragem de gravá-lo. Eu não sei se eu expliquei direito, mas porque é um capítulo bastante cheio de muita gente, muita informação, muitas atitudes diferentes, e você tem que prestar atenção em cada um deles. Se você entendeu, deixa seu like, escreve aí para mim. Eu entendi. Significa que você chegou até o final comigo, porque hoje vai ser longo esse capítulo. Então, tirem aí as suas próprias conclusões, leiam de novo o capítulo para vocês terem o seu próprio entendimento, não precisa se basear no meu. Meditem, cresçam, fortaleçam-se no rei, unam-se a ele e ele falar maravilhas no meio de vós. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com 2 Samuel capítulo 20. Eu espero que no 2 Samuel 20 não seja tão complicado quanto foi a 19. O 19 foi muita gente para a gente falar e eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.